Olá, eu sou o Alberto Souza, coordenador da SIC Jovem, e arquiteto, e vou estar na live das 10h30 aqui na SIC. Isso. Olá, muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2020. Essa é a live das 10h30 da SIC. O nosso convidado é o Alberto Moreira Rodrigues de Souza, que é arquiteto e urbanista, pós-graduado em arquitetura de interiores e especialista em iluminação arquitetônica. É proprietário do escritório Alberto Souza Arquitetura e coordenador da SIC Jovem. Muito bom dia, Alberto. Bom dia. Queria agradecer ao presidente Michel pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí. Muito obrigado a todos que nos acompanham pela plataforma SIC Cascavel no Instagram e também pelo Facebook. E lembrando a todos que esse conteúdo vai ficar disponível na sequência no canal do YouTube SIC Cascavel. O assunto de hoje, Alberto, o jovem empresário e os desafios da pandemia. Então, desde abril, quando a gente começou esse projeto, né, das lives das 10h30, os mais diferentes assuntos ligados ao universo empresarial e o impacto que eles sofreram, né, em função de um ano tão atípico e tão crítico, tem sido debatido aqui nesse espaço. E nós entendemos que chegou a hora de entender como isso se deu também no universo do jovem empresário, né? Então, Alberto, quais foram os impactos, né, que os negócios dos jovens empresários sentiram nesse momento? Como é que os jovens empreendedores estão administrando essa fase tão conturbada? Bom, eu acredito que o jovem empreendedor, ele é aquele empreendedor que às vezes vende tudo que tem, pede dinheiro emprestado para a família, faz o possível para reunir um dinheirinho e fazer o empreendimento dele, às vezes até arriscando sua segurança de moradia, alimentar, para acreditar num sonho, né? E eu acredito que essa pandemia aí criou graves problemas pelo mundo aí. A gente ainda não tem dados, mas provavelmente o empreendedorismo vai sofrer bastante com essa pandemia. Alberto, ouvindo você dizer aqui e falar de como o jovem se comporta, né, num período tão anormal, dá para entender que essa também é uma atitude corajosa que faz parte da essência do ser jovem. Você acha que provações como essa fazem com que esse jovem empresário ele amadureça, esteja ainda mais pronto, né, para o mundo dos negócios? Com certeza, eu acredito que empresas que estavam apostando na digitalização, que trabalham com a parte de tecnologia e inovação, tiveram um grande salto no crescimento nessa pandemia, se eles estavam fazendo algo que fosse que não necessitasse do presencial. Eu acho que também vai ensinar bastante para pessoas que estão começando que nem sempre o planejamento estratégico age como foi planejado, né? Então, eu acho que o pessoal vai começar a levar em consideração na hora de fazer o financeiro, fazer o planejamento, talvez tenha que ficar fechado 6 meses, então a gente precisa ter essa consideração. Roberto, uma outra característica que é comum aos jovens é estar de uma forma assim bastante ampla, né, e conectado às novas tecnologias, né? Você entende, pelo que você tem visto, pelo que você tem conversado com os teus amigos, que essa conexão com esse novo mundo, né, totalmente tecnológico e focado muito nas inovações, de certa forma, esse cenário ajudou a minimizar esse cenário de crise para o jovem empresário? Com certeza. Foi até antes mesmo da pandemia já existia a possibilidade de você ter várias fontes de renda, né? Não necessariamente o teu trabalho, podia ter um canal no YouTube falando de uma coisa, podia ter uma loja online. Eu acho que essa variação de fontes de renda é uma coisa que está crescendo bastante e com certeza vai ser um aliado do empreendedor no futuro. Quem nos acompanha hoje é o Alberto Moreira Rodrigues de Souza, que é o coordenador da SIC Jovem, que é um dos braços da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Mais uma vez, em nome do presidente Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro,
Quero agradecer a audiência dos que nos acompanham aqui na plataforma a SIC Cascavel no Instagram e também pelo Facebook. O assunto do nosso encontro de hoje, o jovem empresário e os desafios da pandemia. Alberto, que traços, na tua opinião, são mais fáceis de identificar no perfil do jovem empresário, principalmente uma época tão aguda? O que você percebe que é uma característica comum do jovem e que está bastante presente, né, num período de crise como o de agora? Eu acho que seja a resiliência, a capacidade de sair fora da zona de conforto, buscar parcerias, conversar com mais variado tipo de pessoas, de grupos, de ideias e criar coisas novas, assim quase como naturalmente, assim, e sem esforço, sem grande esforço. Muito bem. Uma outra coisa importante é que muitos jovens, ou pelo menos a maioria deles, Alberto, tem se dedicado muito, né, às questões ligadas à tecnologia e inovação, porque essa é a grande espinha dorsal, né, desse momento que a gente está vivendo, que é de uma ruptura de uma era, que é a modernidade, e o início de outra, que é a pós-modernidade. Nós tivemos aqui na SIC recentemente um pesquisador francês chamado Michel Maffesoli, que ele explicou exatamente isso, que tudo isso que está acontecendo no mundo, essas dores todas, que são as mais variadas, elas têm como consequência essa ruptura de era, que não é, embora seja um processo comum, ele demora muito tempo para acontecer, e a nossa geração está enfrentando isso, né? Em razão desse cenário que a gente experimenta mudanças tão agudas, e a tecnologia e a inovação estão no topo desse processo de mudança, né? Mas me diga, Alberto, que outras áreas, você conversando com os teus amigos e você sendo um jovem, esse empreendedor, né, de tão pouca idade, que outras áreas o atraem profissionalmente? Eu acredito que com a tecnologia possibilitou que não existisse uma área específica para o jovem, né? A gente tem a possibilidade de fazer o que todo mundo sempre fala, que é trabalhar com o que gosta, trabalhar com o que ama, e eu acho que cada vez mais ficou fácil do empreendedor buscar uma fonte de renda com aquilo que ele gosta, e com a internet possibilitando você monetizar e negociar a tua paixão, praticamente. Em Alberto, você é um jovem, você tem só 31 anos, nasceu em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, e mora em Cascavel há 11 anos, ainda é solteiro, é bastante jovem. Mas o que você faz, por exemplo, né? Você se diz um apaixonado aqui pela arquitetura e pelo urbanismo, né? Mas o que você faz que te conecta com essa tribo, né? Que é a tribo do jovem empreendedor? Na verdade, eu desde a faculdade, assim, eu já comecei a participar do movimento estudantil. Eu acredito que eu gosto um pouco de tudo, assim, da política, do empreendedorismo, do associativismo, que são coisas que conectam ideias, que multiplicam, né, a potência das ideias. Roberto, você falou que um dos traços que você tem é gostar da política, né? Eu não recordo exatamente que cidade que é, aqui do Paraná, mas o mais jovem vereador eleito recentemente, né, nas eleições agora de novembro, é de uma cidade aqui do Paraná, ele tem apenas 18 anos, né? Na tua opinião, o jovem tem interesse de uma forma ampla pela política e você, em algum momento, pensou em seguir por essa carreira? Eu acho que o que mais tem interesse na política é o jovem, né? Porque a gente está decidindo o futuro ali, né? Então a gente vai vivenciar, a gente vai colher os frutos de uma política bem feita. Eu acho que antigamente tinha algumas barreiras, assim, principalmente partidárias e até de preconceito contra o jovem, que justamente a internet veio e deu voz para o jovem e possibilitou que tivéssemos, inclusive não só esse vereador, mas temos um deputado de São Paulo que também super jovem, que é uma coisa que não acontecia antigamente, e termos
pessoas que talvez não fossem abraçadas pela política terem uma votação expressiva, inclusive a mulher mais votada de São Paulo, a Janaína Pascoal, que não tinha nenhuma filiação política, simplesmente abraçou uma ideia e alçou uma carreira agora política. Alberto, recentemente saiu uma pesquisa de âmbito mundial que diz o seguinte, que está se percebendo em várias regiões do mundo, principalmente na Europa, uma forte inclinação do jovem para política praticada pelo socialismo. Você tem uma opinião formada a respeito disso? Que tipo de corrente que você entende como a mais interessante para a construção de um país justo e de oportunidades? Bom, primeiro a gente precisa definir o que é o socialismo, né? Porque além de ser um termo amplo, né, muito amplo, muitas pessoas usam do termo para se promover, né? Se for socialismo no quesito de distribuir saúde a toda a população, paga pelo Estado, se for ter uma educação paga pelo Estado, eu não acredito que tenha muita gente que vá contra isso. Agora, se for uma questão de uma teoria, né, marxista da mais-valia, de dividir a empresa entre os trabalhadores e escorraçar o dono, não é uma coisa que funcionaria atualmente e não funcionou em nenhum momento na história, né? Inclusive, se for ver os candidatos à prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, a Manuela Dávila, que se considera socialista, comunista, e no plano de governo dela está lá criar a casa do empreendedor na prefeitura. Então, ou ela não está seguindo a ideologia dela, ou ela planeja talvez colocar os empreendedores na casa lá, trancar a chave. Então, das duas formas é mais uma... é inadmissível. Então, acho que nós devemos não simplificar, fazer uma pesquisa se é socialista ou não é um desserviço, porque cada um tem uma série de ideias e convicções, e essas ideias e convicções podem se alterar. Eu acho que a gente deveria fazer pesquisas no sentido dos princípios, e aí a gente pode ter uma conversa mais produtiva, assim, né? Uma ideia Isso, Alberto. Então a gente está entrando exatamente nesse aspecto aqui, que é uma sequência dessa pergunta, né? Alberto, você como um jovem empresário, né? Quais são os valores ou princípios, como você acabou de citar, que essa nova geração mais respeita, né? Pratica e também admira? E o que ela não tolera, na sua opinião? Eu acho que cada vez mais a cooperação, o trabalho em conjunto, o ganha-ganha, a responsabilidade social, ecológica que a gente tem em tudo que a gente faz. E eu acho que o que mais repulsa seria ir contra esses valores, né? Praticar atitudes egoístas, não se importar se você está causando mal para uma sociedade ou para um ambiente, jogando um lixo que vai contaminar ali por gerações, só pensar no ganho próprio, né? Acho que isso seria... Pelo que você está falando aqui, então, hein, Alberto, a pauta da sustentabilidade é um assunto que está no radar de vocês, é isso? Está no radar e também está sendo utilizada como uma forma de simplificar e ser utilizada politicamente. Muito bem. Eu quero dar um aviso aqui para quem nos acompanha. Se tiver alguma pergunta aqui para o Alberto, né, dentro desse tema, os jovens empresários e os desafios do pós-pandemia, por favor, passe aqui para mim no canal do Instagram, que eu repasso a pergunta aqui para o nosso convidado de hoje, a quem novamente eu agradeço pela presença, que é o Alberto, que é o coordenador da ASIC Jovem, que é um dos braços da Associação Comercial e que abrange, né, especificamente os jovens empreendedores.
O que, na sua opinião, Alberto, os governos devem fazer para mitigar diferenças, unir as pessoas e promover o crescimento das suas regiões e do seu país? Bom, eu acredito pessoalmente que o governo não tem esse papel, nem deveria ter. Eu acredito que o único papel do governo é criar leis e reforçá-las, né? Então, eu acho que assim, se o governo tiver... Como é que é o resto da pergunta mesmo que eu esqueci? O que o governo pode fazer para mitigar diferenças, unir as pessoas e promover o crescimento? Eu acredito que existem leis contra o monopólio, que é uma coisa que cria diferenças, né? Então, se você reforçar essas leis, você vai estar reduzindo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito mais em reforçar, em se tratar todos os cidadãos igualmente e deixar que a sociedade, a organização associativista, como a SIC, por exemplo, ou então de cunho beneficente, façam esse trabalho social, porque eles estão inseridos na sociedade. E, Alberto, dentro dessa grande mudança que a gente enfrenta, que como Michel Manfessoli falou, a gente está vivendo a ruptura de uma era e entrando noutra, e isso provoca uma série de dores e traz uma série de desafios, um conjunto complexo, né, de novidades que tem que ser digeridas e assimiladas pelas pessoas. E diante desse contexto muito forte da tecnologia, né, nós temos também alguns efeitos que são, de uma certa maneira, danosos, né, para esse conjunto social harmônico que se busca e que se gostaria de ter, né? Você tem, Alberto, uma opinião formada sobre as fake news e quem se utiliza delas? Bom, eu concordo eu assisti a palestra do Manfessoli, professor, concordo com ele em alguns pontos e discordo em outros, mas assim, com certeza quando você cria uma nova, uma tecnologia que tem a capacidade de unir uma pessoa do outro lado do mundo sem ter barreiras físicas e barreiras talvez até governamentais, vai criar tensões, vai criar problemas. Eu acho assim que as fake news estão sendo, né, se você fizer uma pesquisa histórica, começaram a surgir o termo e estão sendo usados até hoje para impedir que pessoas falem, pessoas simples falem contra pessoas poderosas. Então, a fake news está realmente preocupada em problemas sociais ou está querendo defender pessoas que estão em posições de poder? E, Alberto, eu recebi há um tempo atrás aqui na live das 10h30 da SIC um professor, um jornalista que é muito conceituado em Cascavel, que é professor da Univel, Sérgio Brum, e a gente tocou exatamente nesse assunto que é bastante delicado, que é o das fake news, e ele tem uma definição bastante interessante e clara a respeito disso, né? Na opinião dele, fake news é um nome pós-moderno da mentira, né? E ele diz que isso, infelizmente, sempre existiu e sempre criou, né, esses cenários de antagonismo ao longo da história e que, infelizmente, ele entende que a mentira jamais vai deixar de existir. A grande preocupação dele é que, a partir desses recursos tecnológicos tão sofisticados e que alcançam um número de pessoas, né, extremamente grande, que inverdades possam influenciar em questões práticas que não contribuem em nada, né, com o debate e com a construção social. Então, essa é uma reflexão que o Sérgio fez e que eu entendo pertinente a gente colocar nesse momento, até para complementar a tua pergunta, né? Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje terça-feira, 24 de novembro de 2020, e o nosso tema, o jovem empresário e os desafios do pós-pandemia. O nosso convidado é Alberto Moreira Rodrigues de Souza, que é arquiteto e urbanista e coordenador da SIC Jovem. Alberto, uma outra questão é a seguinte: diante desse novo cenário, passa a ter mais voz ativa
os jovens passam a ter mais voz ativa, na tua opinião, em temas nacionais e globais? E o que esse jovem de hoje, que é principalmente, que é uma característica central dele, que é tão conectado, né? Ele tem a dizer e o que as pessoas não estão ouvindo? Bom, essa pergunta eu fiquei um pouco hesitoso, assim, porque é uma coisa, a gente tem as mesmas, não tem nenhum tema em comum, né? Tem mais variados tipos de ideologia, vista de mundo, então o jovem, ele na verdade sempre quis ter uma voz. Tem pessoas, inclusive eu falava bastante que o jovem fala muita besteira, né? Então a gente não necessariamente deveria ter voz, mas eu acho que assim como as fake news existem e são a mentira, sempre existiram, vão continuar existindo, mas quanto mais oportunidade de ter o contraditório, de essas ideias serem expostas, né, mais fácil fica de você ridicularizar elas e aí chegar realmente a uma verdade, a um ponto em comum. E Roberto, você falou há pouco tempo aqui na nossa entrevista que uma das pautas desse jovem conectado com o mundo, né, que tenta se inserir no mundo, num sério processo de reconstrução, que é essa bandeira da sustentabilidade, né? Mas além disso, o que você entende como uma pauta que deva ser comum do jovem, que realmente se entenda como responsável e que faz parte, né, dessa grande composição que é essa vida em sociedade? Eu acredito que nós temos que nosso ensino, na verdade, foi um pouco relapso quanto a isso, mas os direitos que a gente adquiriu em milênios de evolução da democracia, da liberdade de expressão, do direito à justiça, à defesa, eles são valores que estão sendo atacados constantemente, eles já eram atacados constantemente e agora com a globalização vão ser muito mais, né? Temos aí das 3 maiores potências do mundo, 2 são ditaduras, né? Então há um grande interesse em calar a voz dos estudantes, em calar o jovem. Na China há atitudes absurdas de catalogar as pessoas, de fazer um controle social por câmera, por colocar em chips. Isso aí são ataques, né, a esses valores. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que nós temos que bater nessa tecla bastante, porque tudo que a gente construiu aí, né, até hoje, nesses milênios e agora nesse último século, são graças a isso. E se a gente começar a tirar esses valores, a gente pode ter graves consequências no futuro. Muito bem. Roberto, você também trabalha num ramo que, de certa forma, foi em função da importância que ele tem, todos têm, mas tem uns que são considerados essenciais, que acabou, de certa forma, trabalhando ao longo do ano, né? Enquanto outros setores tiveram restrições, e alguns ainda têm, alguns acabaram trabalhando, né? Mas o importante aqui é o seguinte, nessa questão que eu estou elaborando aqui para você. Nessas conversas que vocês têm entre os jovens, né? O que você percebe que fica, né, como grande aprendizado, como grande lição desse momento tão único que essa geração, pelo menos do último século, né, dizem que essa é a crise mais grave que nós temos desde 1929. Quais são, então, né, os grandes aprendizados que a pandemia do coronavírus deixa para o jovem empreendedor? Bom, realmente a gente não tem muito capacidade de se afastar um pouco da situação, nós ainda estamos no meio dela, né? Mas eu fui recentemente ao congresso da CONAGE, esse último final de semana, e lá falaram jovens empreendedores que deram um grande exemplo assim do que a gente pode fazer
se a gente pensar diferente, se a gente unir, trabalhar o associativismo, a gente pode crescer muito mais e talvez tenhamos essa possibilidade de ter uma pandemia, de ter que fechar e mesmo assim continuar funcionando como sociedade e não entrar num colapso. Roberto, você é o coordenador aqui do núcleo setorial a SIC Jovem da SIC, que existe há mais de 20 anos com essa proposta, entre elas, que são várias, de contribuir para formar novos líderes empresariais, Gostaria que você dissesse, que fizesse um convite para quem nos acompanha, principalmente para o jovem empresário, o que exatamente a SIC Jovem faz, quando e como ela se reúne e como os jovens empresários fazem para participar. Bom, a SIC Jovem passou por um processo de autocrítica, de construção nos últimos 2 anos. E tivemos uma grande troca de membros, repensamos um pouco o que poderíamos fazer e aí no começo do ano tivemos uma reunião com o Sebrae e concordamos que nós tínhamos que ser um pouco mais claro no nosso objetivo. Então, nosso objetivo principal é acelerar jovens empreendedores. E nossos objetivos específicos são como que a gente faz isso, Aí, através de networking, capacitação, aprimoramento de habilidades e também assim de uma certa irmandade, de trocar figurinhas, dividir problemas. Às vezes uma pessoa já passou por aquilo e aí é uma ajuda mútua. E também o movimento jovem ele não é apenas aqui na SIC, não é apenas em Cascavel. Ele tem uma grande uma movimentação regional aqui pela Cassiopar, estadual pela FACIAP e nacional pela CONAD. Então, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que são feitos muitos trabalhos de reuniões, de network, de capacitação e até de políticas nacionais, como o Feirão do Imposto, que são bandeiras do movimento jovem. Roberto, você falando aqui dessa questão da estrutura, de como a SIC Jovem funciona, eu lembrei que aqui na região, se não me engano, são 14 a 15 conselhos de jovens empresários, e que o Paraná, me corrija se eu estiver errado, Roberto, é o estado do Brasil que mais tem conselhos em atividade e é um dos que mais debatem e desenvolvem ações focadas no crescimento e na integração desse novo empreendedor, E uma informação interessante é que o atual presidente do CONAG, que é o Conselho Nacional de Jovens Empreendedores, é de Londrina, é o Marcelo Coelho Filho, E, se eu não me engano, acho que está até terminando o mandato dele. Terminou exatamente. Terminou no fim de semana, E ele começou como um jovem participante do Conselho Jovem de Londrina. Depois, com a empresa dele, que é da área de informática, ele começou a percorrer o Paraná, começou a se integrar à Cassiopar, virou presidente da FACIAP Jovem e foi alçado ao principal cargo em âmbito nacional, que é do CONAG, que é efetivamente um grande orgulho para todos nós, Mas, Alberto, dentro desse tema, desse nosso encontro de hoje, os jovens empresários e os desafios do pós-pandemia, você como um jovem de apenas 31 anos, que tem uma carreira e um futuro inteiro pela frente, o que você vislumbra, o que você gostaria, aí eu quero que você abra o teu coração aqui, viu, Alberto? No que se refere ao futuro do Brasil e do mundo, o que você espera? O que você entende como um ambiente que seria o ideal, o apropriado para que as pessoas pudessem, de fato, se formar, trabalhar, cumprir com a sua vida e ser felizes? Eu acredito que o futuro seja muito promissor. A gente tem ferramentas que nunca existiram antes. A gente pode se comunicar com qualquer pessoa do globo de forma rápida, sem interferências, e a gente tem grandes exemplos aí de países que eram ditaduras e com a internet, um simples
evento aqui e ali, a população começa a se conscientizar, interagir e derrubar ditaduras, ou então pelo menos ir em direção a um crescimento, em direção à democracia. Eu acho que nós temos alguns perigos, né? Quanto maior a ferramenta, maior o perigo. E eu acho que os desafios vão ser grandes, mas a gente vai conseguir melhorar muito. Aí eu estava vendo um vídeo esses dias atrás que fazia como se fosse uma viagem no tempo, e aí mostrou como é que era o mundo em 2000. E realmente era uma coisa até absurda a gente olhar assim. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha iFood, não tinha Netflix, não tinha, então era praticamente se você comparar assim, era das cavernas quase assim. E então o crescimento vai ser a partir de agora exponencial. Temos a possibilidade de talvez erradicarmos a fome, sermos a geração que vai erradicar a pobreza. Então acho que o futuro aí pode ser muito positivo para nós. Muito bem. Pelo que o Alberto falou aqui, o que ele disse, né, dessa era pré-histórica são algumas décadas para trás, né, que eu tive, felizmente, né, eu estava lá. Nos anos 90, quando o celular surgiu, que foi um negócio impressionante, que você podia levar o teu telefone aonde você quisesse, e aquilo foi uma tremenda revolução, viu, Alberto? E daí, com a chegada da internet, então, com a popularização dela a partir dos anos 2000, a coisa não parou de mudar, de se reinventar, e a gente tem realmente nos últimos 30 anos, talvez, o período mais sério de grandes transformações da história do homem, né? Então essa é a live das 10h30 da SIC, hoje terça-feira, 24 de novembro, e o assunto de hoje é o jovem empresário, os desafios do pós-pandemia. O nosso convidado, Alberto Moreira Rodrigues de Souza, que é arquiteto e urbanista, pós-graduado em arquitetura de interiores, especialista em iluminação arquitetônica, é proprietário do escritório Alberto Souza Arquitetura e coordenador da SIC Jovem. Quero agradecer a todos que nos acompanharam por aqui, na plataforma SIC Cascavel no Instagram e também pelo Facebook. Muito obrigado. E dizer a todos que esse conteúdo, como todos os outros que nós fizemos desde abril até agora, com esse projeto, a live das 10h30 da SIC, essas informações, essas entrevistas todas estão disponíveis no perfil a SIC Cascavel no YouTube. Alberto, mais uma vez, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegorari, de toda a diretoria, agradeço por tão gentilmente ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Queria agradecer ao presidente Michel, ao vice-presidente Genésio, pela oportunidade de vir aqui falar. Quero agradecer a quem participou da live, quem está assistindo agora e quem assistirá no futuro. Quero deixar aqui meu convite. O ASIC Jovem, ele tem esse nome, mas ele não necessariamente somente para pessoas jovens, é para jovens empreendedores. Se você está começando o seu negócio, a melhor forma de você ampliar, você acelerar o crescimento dele é através do associativismo. Então, a SIC está de portas abertas, a SIC Jovem também está de portas abertas. Se quiser conhecer, participar, fique à vontade. A gente está aí, é só entrar em contato pelas redes sociais ou vir aqui mesmo pela série da SIC. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Alberto. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.